Eu queria só começar antes perguntando quem trabalha no mercado financeiro, tirando toda essa galera que eu conheço, das pessoas que eu não conheço, quem trabalha com atendimento ao público no mercado financeiro e quem está aqui mais por gostar enfim, do tema de investimento e por ser investidora. Acho que de todo mundo que está aqui, eu não conheço só, talvez, o pessoal da Icatu e vocês duas. Vocês trabalham no mercado ou são arquitetas e gostam do tema de investimento? Estão aprendendo. Muito legal. Eu tenho conteúdo para os dois públicos, para quem trabalha no mercado e para quem é mais investidora. Vou começar só me apresentando. Eu sou Nathalie, eu sou sócia da Vita Investimentos. A gente é um hub de multifamily offices. Então, a gente ajuda dar estrutura para que outros multifamily offices cresçam com escala e atendam os seus clientes. Se vocês não souberem o que é, a gente pode entrar mais no detalhe depois. Mas eu estou aqui hoje para falar da grande transferência de recursos que vai acontecer. Para quem estava na plenária hoje de manhã, o Will do Itaú comentou disso no finalzinho da fala dele, né? A grande transferência de recursos entre os donos dos ativos financeiros e os seus herdeiros, que deve acontecer nas próximas 2 décadas, que os americanos estão chamando de The Great Wealth Transfer, porque tudo eles gostam de dar um nome pomposo, né? Então, depois da Great Financial Crisis de 2008, tem a Great Wealth Transfer, mas é porque realmente é a maior transferência de recursos que a humanidade já viu, que é a transferência dos ativos dos baby boomers, né, nascidos ali depois da guerra, para os seus herdeiros e para instituições de caridade. Tá? E aí, por que isso é muito relevante? Porque isso vai ter impacto justamente em quem vai receber esse dinheiro, em quem cuida desse dinheiro e na sociedade em geral, e eu queria falar um pouquinho sobre isso hoje. Para ter uma ideia de valores, é difícil mensurar, porque, né, enfim, você tem que prever morte de pessoas quando vai acontecer, mas basicamente tem gente que fala que algo entre 80 trilhões de dólares e 120 trilhões de dólares vão ser transferidos de propriedade nas próximas 2 décadas. Isso no mundo todo. A maior parte desse dinheiro vai ser transferida nos Estados Unidos, mas uma boa surpresa é que a segunda maior parte deve acontecer no Brasil. Tem algumas pesquisas que falam em China, em segundo lugar, e depois Brasil, mas eu já vi também Brasil. O Will, lá embaixo, falou em 500 bilhões de dólares, mas ele estava falando num período de 5 a 10 anos, aqui eu estou falando de 2 décadas, e eu vi no reporte do UBS algo como 10 trilhões de dólares aqui no Brasil. É muita coisa que vai passar de mãos, né? E aí você tem um primeiro recorte que está sendo estudado, que é quem é essa geração que vai receber o dinheiro, né? Então, eles já recortaram isso entre baby boomers, ou seja, basicamente uma transferência horizontal, as viúvas, né? Elas são da mesma geração dos patriarcas, dos donos daquele dinheiro que estão passando dinheiro, mas também muita gente aqui na geração X e nos millennials, e ainda já um pouquinho aqui de geração Z, que aí é outro bichinho. Geração Z é muito diferente. Mas o que eu queria falar hoje é da transferência num recorte de gênero, né? Já que a gente está aqui num evento para mulheres. O que o Will falou lá embaixo, eu brinquei com as meninas que ele deu um spoiler, e a verdade é que a maior parte desse dinheiro vai para mulheres. Então, ele falou lá embaixo, toda essa sala aqui vão ser as novas donas do dinheiro, e é uma conta muito simples, né? Pela transferência horizontal, dado que as mulheres vivem mais do que os homens, uma boa parte desse dinheiro vai para as viúvas, e dado que uma família média tem um número equilibrado entre, né, homens e mulheres como herdeiros, a outra parte vem para uma filha, então, no mínimo, ali, entre 65% e 75% desse dinheiro vai para mulheres. Tem alguns países que não têm a legítima necessária, então, esse dinheiro é dividido em 3, vamos dizer assim, nesse quadrinho, então, por isso a gente fica mais ali no 2/3, mas tem países que metade vai para a viúva, e aí de baixo, 25%, então você tem lá os 75% para mulheres.
Então, dito tudo isso, por que isso importa, né? Por que isso é um tema de um workshop? E eu gostei muito, eu vi isso nos Estados Unidos em junho. Porque as mulheres são muito diferentes dos homens na forma como elas lidam com o dinheiro, né? Então, do ponto de vista daquelas que vão receber esse dinheiro, né, das herdeiras, já fizeram pesquisas de que uma boa parte delas, 84% das herdeiras, não se sentem seguras financeiramente ou em relação a como elas vão lidar com aquele patrimônio. E eles compararam isso com só 70% dos homens. Os homens, em geral, são muito mais confiantes do que as mulheres, um pouco para tudo, né? Só 51% das mulheres de menos de 35 anos sentem que elas sabem como lidar com dinheiro. Isso é bem pouco, porque é uma geração que já está meio empoderada, né? Se você for parar para pensar, é diferente da geração da minha avó, da minha mãe, até talvez um pouco antes da minha mãe, que nunca lidaram com isso. As jovens da minha geração já estão inseridas no mercado de trabalho, já têm, né, a renda e tudo mais, e mesmo assim não se sentem seguras. Mas isso muito por conta do que a gente chama de crença limitante, autossabotagem. A palestra anterior da Joy, ela estava falando muito sobre isso, e é muito engraçado. Eu tenho um caso, uma amiga minha, Nayara Bertão, ela era jornalista dentro do mercado financeiro, e uma época ela trabalhou no Valor, e aí o Valor fez um incentivo para as mulheres se interessarem por finanças, e decidiu doar assinaturas do Valor Pro para mulheres de faculdades, acho que pelo Brasil todo. E aí o que ela fala, que ela fica impressionada, que foi o mais chocante, é que só tinha um requisito para você ganhar, né, essa bolsa dessa assinatura, que era ser mulher, e mesmo assim um monte de homens se inscreveu, porque os homens realmente... assim, a super confiança, vai que, né? Eles tentam mesmo assim, as mulheres não. E tem até uma pesquisa do LinkedIn que também me chocou, que as mulheres, elas sentem que elas precisam preencher 100% dos requisitos de uma vaga para se candidatar. E os homens só 60%. Então, eles tentam mesmo assim, né? E a gente acha que nunca é suficiente, nunca dá, a gente nunca está pronto, nunca está preparado e tudo mais. Mas existe também uma questão de desinteresse e de delegação, né? As mulheres delegam as decisões financeiras importantes para os maridos, ainda que elas entendam, ainda que elas participem do mercado financeiro. Até na plenária também, hoje de manhã, uma das mulheres que estavam falando que a gestora da Asset do Itaú falou, não, eu geralmente deixo as grandes decisões para o meu marido. Segundo o UBS, 56% das mulheres casadas delegam isso para os maridos. Então, a partir do momento que as mulheres vivem mais que os maridos, elas herdam esse dinheiro, elas vão ter que lidar com aquele problema. E se você passou uma vida inteira adiando, delegando, não se interessando, isso acaba virando um grande problema depois, né? E aí, para quem trabalha nesse mercado, que é o caso aqui da Vita, dos family offices parceiros da Vita, da própria Icatu também, enfim, quem ajuda essas mulheres a cuidar desse patrimônio, também precisa se preparar para isso, porque a mulher é um tipo de investidor bem diferente do que a gente está acostumado, que geralmente é o dono do dinheiro, o patriarca da família, né? Enfim, principalmente para quem trabalha com ultra high net worth, que a gente fala, famílias muito bilionárias, você tem um patriarca e várias gerações que dependem daquele dinheiro, e essa decisão é muito concentrada no patriarca, então você tem que lidar só com uma pessoa para um patrimônio que, enfim, sustenta 2, 3 gerações diferentes, né? E aí eu trouxe um pouquinho aqui características que são bem... Assim, é difícil generalizar, óbvio, tem investidor conservador e investidor arrojado de todos os gêneros, todas as geração Z, geração millennial, geração X, mas, no geral, a mulher ela busca mais segurança. Ela é um tipo de investidor mais conservador, que pensa mais no longo prazo, tem um apego muito maior com uma questão de propósito do investimento em si.
Então, é engraçado porque eu atendia, né, muitas mulheres lá na minha empresa, e não era incomum ver algumas delas pedindo para ter ou não ter um tipo de ativo específico, independente se isso fosse piorar a rentabilidade da carteira, por exemplo. Olha, eu não quero investir em nada que tenha a ver com armas, com guerra ou com cigarro. Eu tenho uma cliente que falou até de Coca-Cola, porque não importa se isso você acha que vai render mais, para mim não me importa, eu prefiro ganhar menos desde que eu durma bem à noite. Então, isso é uma coisa, né, para quem trabalha nesse mercado, você fala, como assim você quer ganhar menos? Deixa eu fazer meu trabalho, eu vou te entregar uma rentabilidade a qualquer custo. Não, não é mais a qualquer custo. Eu quero saber o que está sendo investido, o impacto que esse dinheiro está tendo na sociedade. E tem uma questão muito forte também de legado no sentido da família, da educação financeira da família, da preocupação com os filhos e com uma decisão colegiada sobre aquele dinheiro, né? Então, a Lilian, que é de um family office da Rio Negro, parceiro nosso lá de Campo Grande, compartilhou com a gente um caso de uma cliente dela que estava preparando a sucessão familiar e, basicamente, a decisão não era vai ser X para cada um, vamos dividir igual. Era, olha, essa pessoa tem essa característica, ela precisa de tal necessidade, ele está numa empresa X, depois se você quiser falar um pouquinho, mas foi adequando muito desse planejamento sucessório à necessidade de cada filho. E aí depois acontecia um equilíbrio em outro lugar. Já que ele vai herdar a fazenda, porque é o que ele sabe fazer, e a fazenda é a menor parte do patrimônio em relação ao imóvel, eu vou compensar em outra forma, mas eu vou adequar o que cada um está recebendo para ficar de acordo com aquilo que a pessoa gosta, com aquilo que ela se vê fazendo, com propósito e tudo mais. Então, existe diferente um pouquinho do patriarca, que tinha uma concentração da decisão financeira, a mulher ela toma decisões de forma muito mais colegiada e envolve a família toda, né? E aí tem um ponto aqui, que o Bruno está aqui para aprender como atender essas mulheres, mas tem um ponto que talvez você não vai conseguir, que já fizeram pesquisas com as mulheres e 70% das investidoras preferem ser atendidas por outras mulheres. Acho que isso talvez seja algo que realmente vai ser difícil você superar, mas existe uma questão de empatia, de, olha, eu estou falando com alguém que me entende, que sabe da minha preocupação com não querer ter Coca-Cola na carteira, não vai me achar ridícula por isso, não vai me julgar, tem filhos, vai entender a minha preocupação em dar mais herança para um filho do que para o outro, não vai achar um absurdo, porque ele sabe, né, porque se for uma mulher, ela vai saber como é. Então, eu trouxe aqui... isso aqui é só um pequeno problema, um parêntese, né? As mulheres 70% delas querem ser atendidas por outras mulheres, só que as mulheres só são 35% do mercado financeiro hoje. Então, a gente vai ter um gap aí a suprir. Então, nós, mulheres que atendemos essas mulheres, precisamos correr atrás, precisamos formar outras mulheres, precisamos incentivar a entrada delas no mercado, porque elas vão fazer falta, né? Nos Estados Unidos, inclusive, eles já estão fazendo uma conta de que vão faltar 100 mil profissionais por conta dessa grande transferência de riqueza, que você tem hoje o dinheiro, né, de passa para 3, 4 mãos diferentes, quem vai atender todas essas pessoas e tudo mais, e vão preparar, certificar pessoas e treiná-las, e enfim, eles já estão numa correria pensando em daqui 20 anos vai faltar profissionais. Mas como é que a gente pode se preparar para atender melhor essas mulheres, né, nesse sentido? Primeiro de tudo, é super básico e parece óbvio, que é a tal da empatia, da escuta ativa, mas não é tão óbvio, né? A gente, hoje, tem gente que fala que o ChatGPT é mais empático do que o ser humano, porque ele, pelo menos, escuta, né, antes de falar a parte dele da história. Então, a gente tem esse reflexo de... Você me conta alguma coisa, eu falo, putz, aconteceu comigo também. Você acredita? E aí você já rouba a narrativa da pessoa, passa para você, começa a contar o seu ponto, você nem terminou de ouvir a história da pessoa, você já está
se colocando no meio da história. Como o ChatGPT não tem história, ele só fica falando assim, ai, nossa, que pena que aconteceu isso, me conte mais sobre isso, nossa, fico feliz por você, o que você sentiu nesse momento? Ele só sabe ficar respondendo para a pessoa falar mais, né? Então, a gente viu uma palestra lá nos Estados Unidos, o cara falando que o ChatGPT, as pessoas sentiam ele mais empático do que o ser humano respondendo. Então, isso é muito importante, porque a mulher quer se sentir compreendida, né? Não é só rentabilidade a qualquer custo e tudo mais. Essa questão de procurar produto financeiro com impactos positivos, né? O famoso ESG que a gente vê no mercado, isso ainda é difícil. Eu tinha uma cliente específica, essa da Coca-Cola, eu gosto de mencionar ela, que eu não conseguia achar produtos bons para ela, assim, ainda faltam produtos, e como ela tinha um patrimônio muito grande, enfim, em poucos produtos ficaria muito concentrado, né, muito dinheiro num produto só e tudo mais. Então, ainda existe essa dificuldade, ainda não é tão óbvio, então é importante buscar isso. Considerar as necessidades e fases de vida da cliente. Aqui eu vou abrir um parêntese e contar alguns casos legais também que o pessoal, né, dos nossos family office parceiros contaram. O da Estela, da Vínia, que eu achei super legal, uma cliente dela que trouxe que queria muito engravidar, que precisava se preparar para fazer FIV, enfim, uma série de procedimentos, e aí você faz todo um planejamento financeiro voltado para isso, então, especificamente para aquela fase de vida. Ou então da cliente da Dri, né, lá da Simo, que recebeu uma herança inesperada de um primo distante, né, Dri? Não sabia nem de onde vinha, não estava nem contando com aquilo, nunca tinha se preparado para ser herdeira, e aí teve que fazer todo um trabalho de educação, né, tanto da herdeira quanto das outras gerações, da filha, da neta, 5 filhas, antes de você começar a tomar decisões do que fazer com aquele patrimônio. Acho que isso é muito importante, né? Você primeiro entender a situação, entender a pessoa, o ser humano que está ali por trás. As meninas na primeira plenária lá com o Salute falavam muito isso, né? Antes de preencher um perfil de sou conservador ou sou arrojado, entender a situação da família, o que ela está precisando. É educação, é um abraço, né? É empatia. Tem um caso da Ariane, de uma viúva que descobriu no inventário que tinha justamente um outro filho, um bastardo. É chata essa palavra, né? Mas é assim que chama, né? É um filho fora do casamento, que ninguém sabia, que surgiu bem no momento, naquele pior momento do mundo, que a família está inteira destruída, só para destruir mais um pouquinho. E aí você não quer o gerente do banco lá, né? Enfim, é bem complicado, você tem que entender primeiro para só depois passar para a parte de investimentos. Acho que isso parece óbvio, mas nem todo mundo faz isso. O nosso primeiro reflexo deixa eu ver aqui o extrato, vamos organizar, né? É ser mais prático, muito por essa característica racional de quem investe o dinheiro, vamos ser prático, né? Não, dá um passo para trás, vamos primeiro entender, ganhar a confiança dessa família. Mesma coisa para quem passa por divórcio litigioso, igual a cliente da Ale. Aquelas brigas horrorosas, e aí você quer alguém para, inclusive, te levar para um advogado, alguém de confiança, alguém que te dê uma opinião um pouquinho mais isenta, enfim, no meio do olho do furacão, tentar ser mais racional do que só sair brigando com o marido, por exemplo, né? E essa parte de governança familiar, educação financeira contínua também muito importante por isso, pela característica da matriarca, no caso, de querer incluir todas as gerações na decisão financeira. Então, não adianta só você falar com a dona do dinheiro, você precisa começar a falar com mais camadas, trazer para uma decisão conjunta, ensinar todo mundo. A verdade é que, para quem cuida desse patrimônio hoje, o mais difícil vai ser manter esse patrimônio com você, porque as pessoas vão ganhar, esse dinheiro vai ser transferido para outras gerações, e aí cada geração tem a sua característica, seu amigo de confiança, né, não tem nenhum mais apego com você, igual o dono do dinheiro tinha, então a tendência natural é esse dinheiro se espalhar, que a gente fala, né? Ele tinha um proprietário, vai ter 2, 3, 4, e vai se espalhar. Então, como é que a gente faz para manter isso
dentro de casa, que é o desafio, né, para merecer manter isso dentro de casa, se preparando. Eu queria só terminar e abrir para comentários e perguntas, etc., com uma reflexão que eu fiz por conta de... que eu pensei depois por conta disso, que hoje eles falam que 35% dos ativos financeiros do mundo está na mão de mulheres, só, né? E que depois dessas 2 décadas, isso deve bem se equilibrar, porque além da transferência para as herdeiras, você também tem muitas mulheres criando empresa, criando patrimônio, né? Essa nossa geração X dos millennials e etc., as mulheres já estão muito mais equilibradas em relação aos homens sobre a riqueza que possuem, e a expectativa é que isso vá para 50% ou mais dos ativos do mundo nas mãos de mulheres. E, de alguma forma, isso me trouxe um pouquinho de otimismo, pelas coisas que eu vejo as minhas clientes investidoras fazendo. Quando eu imagino um mundo em que as decisões financeiras são tomadas por mulheres, isso me traz um conforto. Eu não sei quanto a vocês, mas eu acho que o mundo vai ser um lugar melhor. É isso. Boa tarde. Eu acho que muito bacana. Eu acho que essa mudança, né, é um fato. E o que você falou, eu também sou muito entusiasta da forma como, não só disso, a gente vê, né, o motivo até da inclusão das mulheres nas empresas e das decisões, né, muitas decisões, a gente não tirando o mérito masculino e a capacidade, a competência, mas trazer assim, um pouco mais de equilíbrio acho que para todas as decisões em vários âmbitos, porque a gente sabe que poder econômico reflete em poder político, nas instituições, nas empresas, enfim, o mundo deve ser um lugar um pouco diferente. Talvez um pouco mais pacífico, tomara. Mas algo que eu acho que é muito interessante, que eu sinto, que os homens, eles têm meio que a obrigação de saber lidar com dinheiro, dada essa responsabilidade que eles têm. Mas eu vi uma pesquisa que é muito interessante, que quando se avalia o retorno financeiro de mulheres e de homens, né, principalmente no mercado americano e nos mercados desenvolvidos, onde a gente tem esses dados públicos, a rentabilidade, o retorno financeiro das mulheres é mais alto. E por alguns motivos, né, que um deles é porque o homem, como ele tem essa obrigação, então, assim, todo cara que tem que conversar no bar sobre o mercado financeiro, mesmo que ele trabalhe em outra área, que ele seja engenheiro, enfim, ele vai ter que dar a opinião dele sobre o que está acontecendo no mercado, né? E o homem, muitas vezes, faz por conta própria. E a mulher, por não saber, e ela sempre busca, né, se consultar. Então, acho que é uma grande, né, acho que os 2 lados são positivos, tanto para mulheres investidoras, né, que não sabem o que fazer com dinheiro, mas que vão buscar um aconselhamento, seja junto ao banco, seja junto a uma consultoria, né, seja ela vai buscar essa ajuda e isso acaba refletindo numa gestão mais profissional dos recursos, né? Eu acho que essa é uma grande oportunidade para quem atua, e para quem também vai receber isso de procurar investe, né? E aí a necessidade, como você falou, da formação, né? Porque o mercado financeiro, querendo ou não, né, é um mercado relativamente masculino. Eles fizeram uma pesquisa, acho que também nos Estados Unidos, que mostra isso, né? Que eu acho que uma das profissões mais masculinas é o mercado financeiro. Até caminhoneiros, né, tem a proporção de mulheres para homens ela é maior. Isso eu acho que no Brasil não é um fato, mas nos Estados Unidos que a proporção de mulheres é maior ainda do que no mercado financeiro, enfim. Então, é algo que tem que ser mudado. Mas eu queria também entender assim, o que você vê acontecer, o que você tem visto acontecer. A gente está aqui, né, em um grupo de mulheres, com um evento, né, para mulheres, acho que já tem bastante coisa acontecendo, mas o que você sentiu ao longo, né, da sua carreira também, atendendo clientes, dessa diferença, da diferença até entre profissionais, né, de investimento,
de como você conseguiu lidar com as suas clientes mulheres, diferente, eventualmente, de um homem. Eu acho curioso que, eu não sei vocês, mas eu nunca tive, assim, eu nunca vi de homem a preferência por querer ser atendido por outro homem. Nesse sentido, a gente é bem feminista. A mulher quer ser atendida por mulher, o homem meio que tanto faz, né? E quando eu fiz essa migração, eu trabalhava com o investidor final, direto, e fui para o B2B, né? Fui atender outros family offices, deixei de atender a minha carteira de clientes diretos. Eu fiz a passagem desses clientes para outra sócia nossa, que é a Cláudia, que estava aqui mais cedo, para ela cuidar. E quando eu fui comunicar isso para as minhas clientes, a primeira coisa que elas perguntavam era: mas quem vai cuidar de mim é mulher também? Que eu queria que continuasse sendo mulher. E aí, por sorte ou por uma característica da vida, a gente tem bastante mulher no time, tanto no B2B quanto no B2C. E a pessoa que me ajudava a atender os meus clientes, que era a Ju, já era uma mulher, a Cláudia, que é minha sócia, que ia ficar responsável pelos clientes, também era, então elas foram mais tranquilas. Em termos de a diferença que eu vejo nos que a gente chama de bankers, né, quem faz o atendimento, eu não posso falar pelos meus sócios, porque dificilmente eu atendi junto com eles outros clientes, mas principalmente pelos analistas, né, que me ajudavam a atender os meus clientes. Geralmente os meninos eram muito mais focados na parte de números, de relatório, de indicadores, de produtos. Eles gostam muito dessa coisa, né, de olhar a Bloomberg, olhar como é que foi o mercado e tudo mais. E as meninas, talvez por uma questão minha também, porque eu sempre tive muito isso, mais preocupadas com a questão da história do cliente, das necessidades que ele estava passando, do que... Então, o que eu quero dizer as minhas reuniões sempre foram muito menos técnicas do que reuniões, por exemplo, dos meus sócios. Eu sempre fui mais de conversar sobre o que estava acontecendo na vida do cliente, possíveis necessidades de curto prazo ali, o que eu tinha que me atentar, porque você vai, sei lá, pagar alguma coisa, vai bancar seu pai que está indo para uma casa de repouso, situações desse tipo, porque você consegue extrair muito mais, na minha humilde opinião. Dificilmente o cliente vai te falar: olha, deixa tudo aqui no DI porque eu vou precisar, né? Ele esquece de te comunicar isso. O que ele vai te comunicar é: olha, eu estou grávida, olha, eu vou ter um neném. Aí você que tem que pensar: putz, ela vai ter toda uma série de gastos, olha, eu vou reformar minha casa, eu vou me mudar, né? A gente trabalha, o ser humano trabalha com histórias, né? Com storytelling, e é muito mais fácil você extrair as necessidades do cliente se você deixar ouvir ele, contar o que ele está passando, o que ele precisa, do que simplesmente falar numa linguagem técnica. Você precisa de mais liquidez ou menos liquidez, né? Você vai sacar esse dinheiro, você quer mais risco ou menos risco, né? Acho que o trabalho do consultor é traduzir essas histórias numa carteira que faça sentido. Não sei se eu respondi o que você falou. Precisa caber em todos os lugares. Eu assumi uma regional e tinha um regional homem passando bastão por um cliente assim sensacional. Aí fizemos a reunião. Na hora do meu amigo falar: olha, quem vai passar a atender a tua carteira agora é a gerente regional Lilian. Vários meninos, homens, duas mulheres na mesa, 7 homens. Ele virou e falou assim: se ela for tão competente quanto ela é bonita, a gente já começou super bem. Eu falei: você pode me repetir, explicar? Porque eu não entendi. Não falou mais nada. Ele dava um resultado na carteira, correspondente lá 7%, hoje com a gente é 35%. Nunca mais falei nada. Obviamente, eu também tenho que saber que eu não preciso ficar outra coisa da mulher, não cutucar, não. Simplesmente eu aprimorei mais os serviços, entreguei mais e mostrei o valor, que não é o gênero, é, na verdade, a competência que a gente tem para fazer. Então, não tirem o brilho de vocês por ninguém, porque sempre vai ter alguém querendo fazer isso por vocês. Não sejam vocês as pessoas que façam isso. Obrigada. Meninas, a Lilian é da TravelX. Na terça-feira, você vai lá no evento?
gente vai fazer um evento lá na Torre para apresentar, junto com a Icatu também. Porque acho que nem todo mundo conhecia, né, a Lili. Enfim, gente, muito obrigada. Obrigada pela contribuição, pelo